Alô, amigos da Casa do Coração, prazer enorme estarmos aqui juntos mais uma vez, agradecido como sempre pelo convite, carinhoso para hoje conversarmos sobre um tema que quase todos nós temos bastante interesse e curiosidade, que são as influências espirituais. Antes disso, vamos rogar aos benfeitores da nossa Casa do Coração para que venham estar conosco neste momento, que possam nos assessorar para que tenhamos um momento de bom entendimento daquilo que vamos dissertar, do tema que vamos abordar. Graças a Deus. Bom, se tem uma questão que todos nós sempre tivemos bastante interesse, é a questão das influências espirituais, não é verdade? Existe todo tipo de abordagem para esse tema. Nós queremos hoje fazer um comentário sobre as gradações dessa interação entre a espiritualidade do nosso mundo encarnado e analisar como nós podemos, de alguma maneira, nos imanizarmos dessa influência, fazendo opções inteligentes para estabelecermos sintonias melhores, né? Então, vamos começar. Na verdade, a pergunta sempre que se faz é: como é que as influências espirituais acontecem, né? Como sintonizamos com os espíritos, né? Eles podem invadir nossos pensamentos sem nossa autorização. Como é que essa dinâmica, na verdade, funciona, né? Essas relações, elas se estabelecem entre encarnados e desencarnados através de linhas que alguns autores espíritas especializados chamam linhas de tensão, não é? A maioria de nós temos uma visão muito limitada da vida, não é verdade? Nós só enxergamos a natureza humana basicamente pelo aquilo que nós vemos, aquilo pelo aspecto físico das pessoas, né? E que é uma parte determinante da nossa personalidade, né? Olha, sem atentarmos para os domínios do espírito, nós vamos ficar numa visão muito superficial, né? Nossa identidade vem da essência do nosso espírito. O nosso corpo, ele é estruturado por elementos celulares vindo dos nossos pais, né? E o mesmo não acontece com o nosso espírito. Quem gerou o nosso espírito foi Deus. Nossa identidade real vem da nossa essência, do nosso espírito. Enxergar as pessoas só pelos seus belos olhos é superficial. O que importa é o que está o que está atrás do olhar, né? Isso é que é o verdadeiro domínio do nosso espírito, né? Quando nós temos uma dor, o que dói é a alma, né? Se quisermos buscar a razão dessa dor, temos que buscar a origem na nossa alma, que obedecem leis complexas que o ser humano agora está tentando buscar entender, né? O que acontece é que não há vazio no espaço, né? Quando o nosso espírito vibra, ele plasma no campo magnético aquilo que ele sente e estabelece sintonias e conexões. Isso de forma automática. No momento em que um pensamento toma conta da nossa mente, nós já estamos plasmando no campo magnético à nossa volta e estabelecendo processos de sintonia, né? Na verdade, todos nós sentimos e pensamos em companhia, né? Em situações, por exemplo, de conflito, que tanto nos angustiam, as influências espirituais estão sempre presentes. Elas podem dificultar, elas podem facilitar
a resolução daquele impasse que está acontecendo, dependendo do nosso propósito, da nossa intenção. Quando nós ouvimos pessoas falarem comumente, né? Eu estou perdido, eu preciso me encontrar. Eu sempre penso, como assim? Você está aí? Né? Mas a verdade é que isso acontece porque a pessoa está mergulhada num mar de influências e se sente realmente perdida, né? Sem rumo. Né? Ela mesma tem dificuldade de se encontrar nesse emaranhado. Essa pessoa só irá se encontrar se nós entendemos o processo em rede, ou seja, como funciona ela e as influências que essa pessoa está mergulhada. Nos nossos relacionamentos terrenos, podemos classificá-los a nível do nível de nossa convivência em alguns padrões, vamos classificar em algumas chamadas redes de tensão. Não é? Nós temos, basicamente, no nosso nível de convivência, a nossa família de origem, né? A sociedade em geral, né? Nós temos a nossa vida profissional, o nosso trabalho, e nós temos a nossa família de escolha, que é aquela que nós elegemos para fazer ter os nossos filhos, enfim, não é? Convivemos com o nosso companheiro ou companheira, né? Então vamos avaliar essas questões, saber quais são os pesos de um e de outro e como nós podemos estar inseridos e nos comportarmos de maneira mais adequada, né? Na família de origem, por exemplo, vamos analisar a família de origem. Nas amizades, nós podemos nos incompatibilizar com amigos, eu sei que é doloroso e tal, mas em família é muito mais complicado. Por exemplo, aquele parente difícil, né? Ele vai ser nosso parente para sempre, né? Vai ser sempre o nosso tio, nosso primo, nosso irmão, né? E no enterro dele, nós vamos ter que ir, não é verdade? Em sociedade, é uma rede um pouco mais fluida, né? Nós, por exemplo, podemos nos desentendermos com alguém no trânsito ou em alguma outra questão e nunca mais encontrar com essa pessoa e acho que não tem, esse episódio não tem grandes consequências, né? Agora estou me lembrando de uma situação, como toda regra tem exceção, né? Eu vou narrar um episódio que aconteceu comigo que realmente pode exemplificar esse tipo de exceção que eu estou falando. Eu fazia um trabalho numa instituição espírita, num local muito movimentado, e eu estava atrasado, saindo lá do meu trabalho, e dirigindo e tentando ver se, chegando próximo à instituição, procurando uma vaga. Eis que surge uma vaga muito próximo, quase em frente à casa espírita. Não foi na Casa do Coração. Ali eu me adianto para me posicionar para fazer estacionar o carro, quando tem uma outra pessoa já esperando anteriormente. Eu, sabedor que estava atrasado, que tinha esse compromisso para fazer essa palestra nessa instituição, que eu frequentei muitos anos, né? Eu tomei a frente dessa pessoa e estacionei para não perder o horário. Imagine o que aconteceu. Estou eu lá, fazendo a palestra, quando, alguns minutos depois, quem entra? Essa pessoa que disputou a vaga comigo. Olha que situação, não é?
E imagine qual era o tema que eu estava falando: fraternidade. Eu nunca me senti tão inadequado falando sobre um tema que minutos antes eu tinha não exemplificado em nada, né? Foi um grande marco para mim. Eu passei a ter um comportamento um pouco mais cuidadoso em relação a isso por causa desse episódio, né? Isso em sociedade, de uma forma geral. No trabalho, as relações impõem um convívio mais intenso, um convívio diário, né? Precisamos nos comportar adequadamente, temos padrões das empresas, né, que nós temos que seguir, e ali sim as redes de tensões são muito maiores, né, porque nós temos que conviver de forma ou liderando ou de forma subalterna com aquelas pessoas, né? Mas, de qualquer maneira, nós podemos de alguma forma limitar essa intimidade com aquela pessoa e sabemos que dali, daquele exato horário, a partir daquele exato horário, não teríamos mais convívio com ela, né? Mas aonde que realmente as coisas pegam? É na família que se habita sob o mesmo teto, né? Essa é a rede de relacionamento mais densa em nossas vidas. Na nossa família de origem, por exemplo, lá onde nós nascemos, né, originalmente, uma noite de Natal, que a família toda se reúne, né, nós podemos dar um sorriso amarelo, um presentinho mais ou menos, né, e fica tudo bem, né? Na família de escolha, essa que nós optamos para fazer, ter nossos filhos, enfim, é impossível manter essa situação. As tensões são maiores, né? A psicosfera muito mais ostensiva, né? Enfim, são padrões e são níveis de influência diferenciados. Essa é a ideia que nós estamos tentando esclarecer para saber como realmente nós podemos sintonizar com essas influências espirituais, não é? Em resumo, na sociedade, na rua, existem influências espirituais que podem ou não aderir ao nosso campo vibratório. No trabalho, a coisa pode pegar mais pela convivência diária, as influências podem aderir mais ao nosso campo. Nas amizades, devido à questão da intimidade, a troca de confidências, enfim, é um campo de muita aderência espiritual. Aí todo cuidado é pouco, né? Mas na família é onde os campos de tensões são muito mais intensos. Aí é que mora o perigo, né? Nós temos que, de alguma maneira, entender que essas influências espirituais são muito maiores nesse núcleo, né? E a interferência dos espíritos sobre o núcleo familiar, ela é muito mais provável do que em qualquer outro setor de atividade de nossas vidas. Em muitos casos, o processo obsessório acontece e é preciso atender não só a pessoa que vai procurar socorro na instituição, mas é preciso atender e entender o contexto todo da família, né? Pois o paciente pode ser apenas o epicentro, né? E ancorando toda essa problemática da família, né? Na vida conjugal, na vida com nosso companheiro, companheira, nossos filhos, enfim, né? Então, para finalizar, nós não podemos esquecer, não nos esqueçamos realmente, né, que uma vibração possui massa e forma. E é chegada a hora de entendermos a importância das influências espirituais em nossas vidas, sabendo diferenciar nosso comportamento, nossa atitude e quanto nós estamos permitindo que essas sintonias se estabeleçam
através da nossa vibração íntima. Creio que nós possamos ter trazido alguma luz para o tema. Muito grato, paz para todos.